Espiritualidade na prática, o autoconceito de Deus. Na metafísica do autoconceito de Deus, é perceptível que ficar intelectualizando a palavra simbologia a Deus não é vivenciar Deus. O abandono dessa ideia equivocada aprendida se faz essencial para dar abertura a um novo jeito de fazer contato com Deus. E isso requer desapego, o abandono de qualquer conceito aprendido, ideia, história psicológica, do que se acredita ou imagina que realmente é Deus. Enquanto não reconhecermos que os achismos, as historinhas fantasiosas e dramáticas sobre isso são apenas assuntos e que isso não é ser, isso não é vida, insistiremos em nos distanciar da verdade, que o perdão é a única mentalidade capaz de nos mostrar. Julgar que sabemos o que é Deus é só mais uma distração, um equívoco para ocultar a real existência do amor, que é a nossa herança. E continuar nessa ilusão de conceitos e assuntos é apenas equivocar-se da real existência. Mas podemos decidir escolher um outro jeito de perceber. O julgamento faz projeções, pois escolhemos nos identificar com um pensamento de um eu separado com vontades particulares. Ao projetar, estamos apenas alimentando um autoconceito com vontades de crenças atendidas e frustradas. Isso não é perdoar. Isso é ego espiritualizado. Ainda é a projeção da pequenez, onde pensamos que tem um Deus lá, afastado de tudo. E essa ideia equivocada de distância faz a fantasia de projetar, buscando por coisas na forma que vão substituir a alucinação da falta, a ausência do ser, que oculta a verdade. A verdade é a única realidade do ser. Ela não é transitória e não muda. Então, se percebe se apegando emocionalmente com símbolos, é porque ainda está gerando assunto com o mesmo conteúdo, vindo da mesma fonte, a fonte da dualidade, separação. Mesmo que seja falando sobre Deus, ainda não é Deus. Talvez aqui seja um convite para perceber que o Deus imaginário que tu fizestes é uma história psicológica e não tem nada a ver com o que é. Decida abandonar o que aprendeu e fique aberto, com a mente aberta, para o que o perdão oferece. E lembre-se, isso não requer nenhum sacrifício, apenas um único instante. E assim, através do perdão verdadeiro, o Espírito Santo completa o caminho. O passo da fé é o sucesso do perdão. Decidir pelo perdão verdadeiro é ter um mínimo de disposição para se localizar no espaço mental onde está aberto para aprender com o Espírito Santo. O discernimento é o primeiro passo para dar abertura, para que a verdade seja firmada na consciência. E para isso é essencial decidir que se quer ultrapassar as aparências, as formas. É ter um mínimo de disposição, vontade sincera de ver o que está por trás do roteiro de culpa, medo e punição, que tenta distrair o observador com satisfação e sofrimento. O discernimento é acessado a partir do instante em que mantém firme em sua mente o que é a verdade.
Se tu direcionas o foco, a atenção só para a verdade, o discernimento é instantâneo, não tem motivos para oscilar. Cristo é a única verdade. Deus é. Qual a tua disposição para ver só a verdade? Você disponibiliza sua atenção para entrar em contato com o real? Ou fica se imaginando em memórias que as crenças subjacentes te oferecem para reforçar o roteiro, onde pensa que existe um eu que sente, um eu que pensa sobre isso e sobre aquilo? Ou seja, enquanto repetir a decisão de julgar e projetar, estará analisando o que deve e o que não pode acontecer no teu céu individual. As vontades, as crenças atendidas, frustradas, amor especial e ódio especial. E isso é apenas interpretação do que pensa. Isso não é discernimento. Isso não é praticar o perdão. Isso não é vida. Isso não é verdade. Só porque você pensa que pensa, isso não significa que é necessariamente verdadeiro. Então lembre-se, qualquer interpretação que tenha um senso de fazer não está sendo acessado a partir do ser real. Qualquer tipo de fazer aqui no mundo, no sonho, que interpretamos como um caminho a ser percorrido para chegar a Deus, é gerar assunto, não é perdoar. Está intelectualizando um conceito e não experimentando o ser real. Imaginar um Deus distante é interpretar equivocadamente a realidade, a verdade. E isso é uma ideia equivocada, não é a verdade. Julgar que sabe o que é Deus não é experimentar Deus. O julgamento é distração para ocultar a oportunidade de perdoar. Se ainda pensa que Deus lhe envia sacrifícios, desafios para alcançar a felicidade, ainda está apenas gerando assunto. Isso não é perdoar. O Espírito Santo só acrescenta gentileza e respeito. Jamais o Espírito de Deus vai interpretar algo que reforce a projeção ou medo, resistência, esforço, sacrifício, justificativas e punição. Para o ego espiritualizado, a imagem e semelhança de Deus é focar no personagem, fazer condicionamentos, imaginar que o personagem precisa ser purificado, achando que está melhorando, satisfazendo as vontades das crenças disfarçadas de paz temporária. Enfim, é inventar um céu individual e usar o Espírito Santo como desculpa, justificativa para imaginar uma falsa busca e alcançar resultados na forma, no sonho. Já para o professor Espírito Santo, a imagem e semelhança de Deus refere-se à única verdade, Cristo. O eu sou, íntegro, puro, perfeito, sem necessidades, sem quereres, feliz, completo, pois é a vontade de Deus, o ser real. Desfazer esse aprendizado intelectualizado de Deus é uma decisão. Decida agora abandonar o que pensa que aprendeu no passado e ofereça a ti mesmo a oportunidade de aprender um novo jeito. Reconheça agora que esteve equivocado esse tempo todo e estás disposto, aberto a aprender com o intérprete certo, o Espírito Santo dado por Deus para lembrar-te da verdade. O teu propósito para fazer contato com a verdade é sincero?
Ou só é algo que faz gerar mais assunto e projeção para evitar a rejeição e inadequação diante do roteiro da dualidade, separação? Perceber que o roteiro não é para o personagem, e sim o personagem serve ao roteiro, é essencial, pois é lembrar que o personagem é só mais um elemento do cenário que movimenta as cenas. Logo, então por que continua a se preocupar em contar assuntos ao invés de viver, de fazer contato com o ser real, Cristo? A preocupação em gerar assuntos, achismos, interpretações particulares, intelectualização de imagens são crenças subjacentes dos bloqueios imaginários, fantasiosos, de uma única crença, a crença da separação, que ofusca a possibilidade de praticar em qualquer instante o discernimento. A ideia equivocada de pensar que os assuntos são valorizados e importantes é uma distorção que distrai o observador, tirando o foco que o discernimento oferece agora. E agora? E agora? E agora? Projetar é reagir às interpretações particulares. Isso quer dizer que algo está sendo excluído do momento, e isso não é discernimento. Perdoar é incluir cada momento com tudo que apresenta, sem rejeitar nada, sem excluir nada, deixando ser o que é sem peso emocional, sem comparações, sem alterar o que está sendo percebido. Apenas reconhecendo que qualquer cena é neutra, sem significado, e assim toma-se a decisão na certeza que só a verdade é real. Nada do que aparenta acontecer na forma altera a verdade. A verdade é imutável, constante, eterna, sem limites, completa, inviolável. Um observador atento decide pelo discernimento de que existe outro jeito de perceber além do aprendido. Coloca a mente em estado mental de perdão e o Espírito Santo completa o caminho. O observador reconhece o que é interpretação das crenças e o que é discernimento. Está vigilante aos pensamentos e usa a decisão, não para reforçar a falta, mas sim decidir na mente o que é real. A partir daí, continua com suas atividades, sua atuação no mundo, no sonho, mas sem se identificar com as cenas, pois toda cena é neutra. E lembrando que não importa o que acontece no roteiro, apenas o que é verdade importa. Quando você, observador, decide colocar atenção somente na verdade, o Espírito Santo te dirige. Enquanto houver um senso ou valor de um eu pensando em Deus, que precisa fazer algo para sentir-se amado e merecer a atenção de Deus, isso ainda é decidir pela separação, pela falta. E isso para o Espírito Santo é um pedido de amor. Ao permitir o contato com a totalidade, o eu sou é acessado. Isso é amor. Enquanto existir um senso de eu, que interpreta, que justifica, que veio de um passado e vai para um futuro, isso é distração e projeção. Desapegue da ideia equivocada de um senso de eu. E então, o ser real é revelado. Inspiração, um curso em milagres.